está no alto dos céus. Muito obrigado, Senhor, pela semana que nos deste. Muito obrigado por estar na sua casa aqui, te louvando e rendendo glórias ao seu nome. Obrigado pela escola sabatina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tremendo. Perdoe os nossos pecados, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que também vão nos assistir ou estão assistindo através do YouTube. Que nós possamos estar sentindo bem no nosso meio. E vamos louvar a Deus com louvor, com o hino número... Espera aí que eu mostro para vocês aqui. 214. 214. Deus amado, aqui estamos nós, Senhor, como parte da sua família, na sua casa, felizes por guardar o seu santo dia, nessas horas maravilhosas que é abençoada e santificada por Ti. Mas estamos agradecidos também pela recuperação do irmão Zé Luiz. Que ele possa, Senhor, pouco tempo retornar à sua casa com a saúde tranquila
e que ele possa sentir que a sua mão, o seu carinho, o seu abraço o curou também, porque o Senhor é todo-poderoso. Mas peço também pela igreja de Vila Real, peço pelo esse trabalho maravilhoso que estão fazendo, o trabalho missionário, que muitas e muitas pessoas possam ser tocadas e preencher os nossos bancos, nossas cadeiras, em louvor e gratidão pela Tua palavra também. Peço também, Senhor, pelo projeto da Igreja Adventista de abrir uma igrejinha em Olé, que as coisas estão correndo muito bem, e que ali possa ser uma realidade também da Sua luz. Porque aonde a verdade está, ela liberta muitos e muitos do erro. E que assim seja. Eu peço por tudo em nome de Jesus. Amém. 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 E agora eu vou chamar e convocar o diácono de serviço que possa recolher o título. Não? Ainda não? Então começar o programa. A confiança é essencial para qualquer relação saudável. No casamento, a confiança cresce quando as ações e reações de cada parceiro são previsíveis, altruístas e almejam o bem comum. Quanto mais tempo um casal passa junto, melhor se compreendem. Uma ligação pessoal consistente e uma forte conexão pessoal é vital para construir e manter a confiança. Por isso, os casais que procuram um casamento saudável podem sacrificar a conveniência, os ganhos financeiros ou até oportunidades profissionais para ficarem juntos. Tal como a confiança é crucial nas relações humanas, a fé é igualmente importante na nossa relação com Deus. Sem fé, é impossível agradar-lhe. A fé também se desenvolve através de uma conexão constante com Deus e uma vontade de sacrificar tudo o que possa impedir este relacionamento. As dádivas são uma área em que a nossa fé é testada. No mundo onde o custo de vida continua a aumentar, é preciso ter fé para devolver a Deus o que é seu por direito. Sem fé, os que têm rendimentos limitados podem achar difícil ofertar. Mas com fé, é fácil confiar na palavra de Deus e acreditar na sua fiabilidade e nas suas promessas. Em Malaquias, Deus convida-nos a pô-lo à prova, trazendo os dízimos e as ofertas para o seu armazém. Então Deus diz: fazei prova de mim nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, nem terão lugar onde guardá-lo. Sempre que ofertamos, demonstramos a nossa fé em Deus e nas suas promessas. Quando retemos a nossa dádiva, isso pode indicar uma falta de confiança nele. Hoje, pense em pôr a sua fé em ação, devolvendo regularmente o seu dízimo e as suas ofertas sempre que recebe um rendimento. Que possamos colocar os nossos desejos em último lugar e Deus em primeiro. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela semana que nos deste. Obrigado pela vida, pela saúde, pelos alimentos,
por tudo o que necessitamos para viver, Senhor. Obrigado, querido Pai, por tu estás sempre preocupado connosco. Amém. Obrigado por tu nos dás o essencial, Senhor. Além do pão de cada dia, também nos dás o teu sustento, esse sustento espiritual através do teu Santo e Divino Espírito. Querido Pai, obrigado por estas ofertas, que elas possam contribuir para o avanço da tua obra, Senhor, e que muitas almas através dela possam ter conhecimento da tua verdade e possam alcançar também a vida eterna. Querido Pai, fica connosco durante o resto do dia, dá-nos a tua paz e a tua proteção, suplicamos e agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, meus queridos irmãos, um bom dia. Espero que tenha passado muito bem a semana. Dou um bom dia também para aqueles irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelos irmãos, amigos, os conhecidos e aqueles que nós vamos conhecer futuramente também. É importante também a gente compreender uma coisa muito interessante, irmãos. Nós temos o privilégio de conhecer a verdade. Uma vez nós somos escravos do pecado e hoje nós somos livres, mas não esquecer que o inimigo nos tenta todos os dias para que possamos retornar ao velho homem. Não somos um velho homem, nós somos um novo homem. O velho homem já foi enterrado há muitos tempos e vai ser enterrado eternamente quando Jesus voltar. Amém? Amém. Há uma coisa muito importante que nós temos que compreender e muitas vezes faz confusão no meio cristão. Qual é realmente a vontade de Deus para os seus filhos? Se a gente for lá em Ezequiel, capítulo 33, faz favor, Ezequiel, capítulo 33, verso 11, Ezequiel lá no Velho Testamento, depois de Jeremias, 33, verso 11, fala uma mensagem muito importante e muito bonita e profunda. Fala assim, Ezequiel, capítulo 33, verso 11, começa, diga-lhes, juro pela minha vida a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer com que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Amém? Amém? Eu fico maravilhado, eu fico emocionado com essa mensagem que Deus nos dá. Fico emocionado também quando o irmão Paulo fala que a igreja de Israel tem feito o trabalho missionário. Essa é a nossa missão. Mas não é a nossa missão, nós temos que lembrar de uma coisa. A nossa missão de trabalho missionário não é só no sábado à tarde. É todos os dias. Entenderam? Pode ser de maneira diferente. No sábado à tarde eu vou entregar uma cesta básica, no sábado à tarde eu vou entregar um folheto, eu vou bater na porta de uma pessoa que eu ainda não conheço, eu vou visitar os doentinhos. Mas no dia de semana nós temos de repente um trabalho que não vai ser tão igual a esse, mas vai ser também muito fundamental. Qual que é? É no meu trabalho, é minha boa educação, é uma boa intenção, é um diálogo que de repente a conversa pode falar em política ou em outra coisa, mas tem margem para que a gente possa falar de um Jesus que cura, de um Jesus que abraça, de um Jesus que está interessado por cada um de nós. Não é verdade? Amém? E se a gente for lá também em Pedro, lá no 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, vamos lá ver o que Pedro fala aqui, completando o que Ezequiel falou, não é verdade, irmãos? Então, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, fala assim. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, fala nesse jeito. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem o quê? Vocês estão vendo o objetivo de Deus? Vocês estão vendo como é maravilhosa a missão que Deus nos deu? Muitas vezes a gente não descobre isso. Muitas vezes a gente esquece disso. Ou muitas vezes a gente cai na rotina e esquece que nós temos a verdade e temos que viver a verdade. E tem pessoas lá fora que nem nós imaginamos que elas podem se arrepender, se converter e entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. E há uma personagem bíblica que mexe comigo, sabe? Esse casal foi um casal interessantíssimo que, para vocês terem uma ideia, ela teve uma fama que chegou em Apocalipse, mas uma fama negativa.
E sempre que eu estudei sobre esse casal, eu pensei, mas será que Deus não deu oportunidade para que ela conhecesse a verdade? Por que Deus permitiu, então, que ele casasse com ela? Nós vamos falar desse personagem. Eu gostaria que vocês entrassem em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. É uma história conhecida, mas que muitas vezes a gente passa muito rápido e faz um julgamento, né, muito rápido sobre esse casal. Então, 1 Reis, né, capítulo 16, verso 29, 1 Reis, capítulo 16, verso 29, fala assim. Verso 29, no 38º do ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etebal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, ele mesmo tinha construído em Samaria, e Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Amém? Amém. Eu fico perguntando uma coisa, duas coisas que me fascinam. Será que Acabe não conhecia a verdade? Conhecia. Ele era um judeu. Ele nasceu na mensagem. Será que ele não sabia que ele não poderia adorar ele? Sabia, não é verdade? Mas há uma coisa muito importante também na segunda pergunta, e que a resposta também pode ser essa. Por que Deus permitiu que Acabe casasse com Jezabel? É logicamente que ele era livre. Deus nos dá essa liberdade, já não é? Deus dá a liberdade ao irmão Joaquim fazer suas decisões durante a semana, como também a mim. E Acabe teve essa decisão que, como a gente já conhece a história, foi uma decisão errada, não é? Mas quando ele casou, nós poderíamos levar também, né, irmão Narciso, para o outro lado. Qual lado? Ele era a luz e ela Era trevas. as trevas. Ela não tinha conhecimento que Acabe tinha. Ela foi educada pelo seu pai adorando o quê? Baal, um ídolo daquele tempo. E Acabe poderia ser o quê? A pessoa que pudesse abraçá-la para a verdade. Não é isso que nós fazemos? Não foi isso que a Denise me mostrou, o convite para Deus? E ela foi desenrolando comigo a mensagem? Acabe não. Então, irmãos, eu não estou defendendo aqui um julgo desigual. Paulo nos dá esse conselho, mas eu sou um julgo desigual, porque eu vim de uma religião completamente diferente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E pode acontecer com os dois lados. A Denise teve o discernimento de me levar para a verdade e me colocar na verdade. Acabe não, Acabe se deixou envolver por ela. Por quê? Porque ela tinha uma personalidade forte. Irmãos, esse é o perigo muitas vezes nosso. E nós temos que trazer a Jezabel para o século XXI. Quem é Jezabel para nós hoje? O mundo? O nosso telemóvel? Os programas que existem no YouTube? Os programas de televisão? As nossas atividades? Os nossos sonhos? Irmãos, eu já falei isso, já preguei muitas vezes. Não é pecado nós termos nossos sonhos na fase da nossa idade, seja qualquer uma. O problema é fazer desses sonhos nós esquecermos do maior sonho de Deus. É que sejamos instrumento na mão deles. Já pensaram disso? Nós somos instrumento na mão do nosso Senhor. Muitas vezes nós não pensamos numa coisa tão maravilhosa que Deus escolheu a mim e a vocês, e aqueles que estão nos assistindo aqui também, ser um instrumento nas suas mãos. Que privilégio a gente trabalhar com o Senhor. É ou não é? Eu falo com meus filhos que eu tive um privilégio que os meus irmãos não tiveram. Eu trabalhei com meu pai. Eu sempre achei e tive a certeza que ele era um bom comerciante, aprendi muito com ele. E nós temos o privilégio, irmão, de trabalhar com o nosso Deus, porque Ele nos escolheu, não sei como, mas Ele nos escolheu, Ele nos convocou. Não é? A irmã não estava falando aqui que ela foi convocada para aparecer lá numa empresa, porque o patrão poderia dar um emprego para ela. É um privilégio essa convocação, não é? Então também é um privilégio trabalhar para o nosso Senhor. É um privilégio nós também, irmãos, ser uma luz
para aqueles que ainda não têm. E eu falo uma coisa com vocês. Jezabel, quando ela casa com Acabe e que ela começa a levar Acabe para o caminho do mal, Deus poderia ter feito uma coisa que não é da sua essência. Poderia ter eliminado os dois, não é? Mas Deus sempre coloca o melhor para evangelizar os seus filhos. Principalmente aqueles que estão fora. E sabe quem que Deus escolheu para evangelizar os dois? Elias. Muito interessante, não é? E eu não vou aqui acompanhar o registro, porque vocês conhecem a história de Elias. Vocês conhecem a história desse casal. Os tropeços que eles foram dando. E é interessante aqui, irmãos, que nessa aventura, nessa história desse reino, nós temos que compreender uma coisa. As nossas decisões boas podem levar muito aos pés de Cristo, não é? Pode levar meus filhos, pode levar meus amigos, meus parentes. Mas as minhas decisões, e principalmente, irmãos, o meu testemunho errado, pode levar muitas pessoas para a perdição eterna. E Israel, que tinha a missão de ser uma luz do mundo, se tornou umas trevas praticamente total. Ali tinha Elias e aqueles 7.000, lembra que Elias vai falar com o Senhor na caverna, mas é só eu, não, tem 7.000 lá que não dobraram o joelho a Baal. Não é? Então vocês reparam bem que o pecado vai empurrando a pessoa cada vez mais no precipício, e esse povo que devia ser uma luz, agora é o quê? Era um instrumento errado para levar as pessoas para a perdição. É isso que o inimigo faz com o povo da verdade muitas vezes. Por quê? Porque a gente vai se envolvendo cada vez mais com as coisas que não devemos se envolver. Agora entre Elias. E agora Elias vai ter uma mensagem muito difícil, muito complicada. Porque Elias agora vai falar uma coisa que Deus falou com ele. Agora você vai lá e vai dar um castigo para eles. Qual que é? Vocês vão ficar 3 anos e 6 meses sem chuva. Naturalmente, que quando ele deu essa mensagem para Acabe não deve ter levado muito a sério, não é? Porque não parou de chover da noite para o dia. E depois passou 2 meses, aí passou 6 meses, aí passou 1 ano, passou 2... Aí sim ele começou a sentir, o castigo teve as suas consequências, não é? E aí entrou em desespero. Mas como é que Deus tratou Elias? Agora vocês podem reparar, Deus deu a oportunidade para que Jezabel pudesse ver que o Deus de Baal dela, e o Deus de Baal era da fertilidade, o Deus de Baal era da chuva, o Deus de Baal era aquele que crescia, que dava o crescimento da agricultura. Ele passou 3 anos e meio sem quê? Sem poder atuar. Então Deus começou a mostrar através desse castigo a Jezabel o quê? Que aquele Deus era um ídolo. E o ídolo não é nada. O ídolo é um instrumento, infelizmente, satânico. E sabe o que aconteceu? O próprio Elias foi sustentado nesses 3 anos e meio, foi, ou não foi? Milagrosamente ou não foi? No início com pão. Quem trazia o pão? O pássaro, o povo. Quem dava a água dele? O ribeiro. E quando terminou isso, ele foi para onde? Foi para a casa de uma viúva. É ou não é? E sustentou ele e ela também, através do azeite. Deus nunca desampara os seus filhos, irmãos. Quando ele fala em Salmo, eu leio muito esse Salmo, que ele fala assim, muitos são as aflições do justo. Vamos livre de todos. Vamos falar uma coisa muito séria. Essa semana nós tivemos muitas aflições, não tivemos? Sim. Não tivemos que pular muitos obstáculos, não tivemos? E Deus estava presente ou não estava? Não é verdade? Então, irmãos, há uma arma que o inimigo não consegue de forma nenhuma cortar, eliminar. Oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Não é verdade? Então, repara bem, nesses 3 anos e 6 meses, Deus deu oportunidade para Jezabel se arrepender. Mas Deus não parou aqui. Agora Deus é um Deus de desafio, irmãos. E Deus agora fala para Elias, agora você vai avisar ele lá que acabou, vai acabar esse castigo, mas eu tenho um desafio. Nós vamos subir lá no Monte Carmelo. E eu vou desafiar os 850 sacerdotes, entre Baal e o outro ídolo, a ver quem é o verdadeiro Deus. A Bíblia fala, irmãos, que quando Elias sobe, o altar do Senhor estava como? Estava partido, estava abandonado. E o que Elias fez? Reconstruiu.
Irmãos, Vila Real de Santo Antônio tem que compreender uma coisa: nós somos participantes do altar de Deus. E sendo participante do altar de Deus, nós temos que trazer muitas almas para Cristo. E naquele momento Elias estava sozinho, mas estava lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, contra 850 sacerdotes de Baal e contra uma multidão que estava em cima do muro. Porque eles perguntaram: a quem devemos orar? E o que o povo respondeu? Silêncio. E quando a gente responde silêncio, porque nós estamos em cima do muro. Nós não temos aquela convicção do caminho, a verdade e a vida. E o que aconteceu? Uma vitória estrondosa de Deus, irmãos. Vocês já viram, se vocês forem reparar na vida de vocês, e daqueles que estão me assistindo, daqueles que estão nos assistindo, como Deus nos dá vitória estrondosa nesse mundo? Já pensaram nisso? Quando parece que tudo vai para a perdição, aí aparece Deus. Calma. Deixa que eu abro um mar vermelho para você. Deixa que eu envie um maná do céu para você. Deixa que eu dirija a sua vida, Rui. Por isso que ele fala lá em Salmo 17,5: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as suas pegadas não vacilem. Todos os dias nós deveríamos falar isso com o Senhor: Senhor, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que minhas pegadas não possam vacilar. Porque o inimigo todos os dias quer que o nosso caminho seja o quê? Escorregadio, irmãos. É por isso que Acabe entrou pelo cano da apostasia, e Jezabel também. Mas apesar daquela vitória estrondosa, onde Elias ora 7 vezes, olha a paciência e a fé desse homem. 7 vezes foi o servo dele ver a nuvem e não vinha. Na última vez, e faço uma pergunta muito interessante para cada um de nós: se eu tivesse no lugar de Elias, eu oraria 7 vezes ou desistiria na quinta, na quarta, na sexta? Como é que está a minha relação de fé entre eu e meu Criador? Como é que está a sua relação de fé entre Deus e você? Como é que está a relação de fé entre a igreja adventista de Vila Real e o poder de Deus? Ele foi perseverante, irmãos, porque ele conhecia Deus. E isso me traz um ânimo, uma vontade, por quê? Porque quando eu estou no vale da sombra da morte, muitas vezes, eu lembro: pô, mas aquele servo de Deus orou 7 vezes e ele respondeu. A irmã falou que muitas vezes ela ora e Deus responde na hora. Amém? Também. Mas muitas vezes ele demora um pouquinho, não sei porquê, mas ele demora. Mas você pode dar certo que essa demora é boa para mim? Eu tenho que persistir. E Elias persistiu. Mas repara bem uma coisa muito interessante. Quando vem a chuva que Elias começa a correr e descer na frente do carro de Acabe, acontece o improvável. Qual foi o improvável? É que Jezabel ameaçou Elias. Olha que coisa interessante o pecado. O pecado é complicado, irmãos. O pecado faz com que a pessoa que conhece a mensagem, que é íntegro, cometa loucura. Ele não teve medo de enfrentar 850 sacerdotes de Baal, mas ele teve medo de uma mulher. Já pensaram nisso? Você pode estar certo, não foi pelo físico dela, mas foi por alguma coisa que mexeu com ele. Se vocês quiserem realmente descobrir, eu falo para vocês: leiam Profetas e Reis, o livro de Profetas e Reis, vocês vão ver que coisa impressionante que a serva do Senhor fala ali. Mas é interessante é o seguinte: é que ele foge dessa mulher, não é? E vai embora. E quando ele encontra a Deus, o que Deus dá para ele? Vocês estão lembrados? Comida e descanso. Ele acorda uma vez, come mais uma vez e descansa. E depois Deus pergunta uma coisa que ele deve perguntar todos os dias a nós: o que fazes aqui? Pagani, o que você faz sempre só sentado nos bancos? Pagani, o que você faz no seu trabalho? Pagani, o que você faz nas suas férias? Você curte tudo, fala tudo, mas de mim, será que você está falando? Será que o irmão Paulo entrega 100% de sua vida a Cristo e o irmão Pagani também? São perguntas que nós temos que fazer diariamente, irmãos. Porque o inimigo está ali, sempre nos tentando, sempre nos pegando pelo lado mais fraco. E Jezabel foi perdendo a oportunidade da sua salvação, irmãos. Teve tudo para se salvar.
Você sabe, e eu gostaria que vocês fossem em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. E ele fala assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Aquelas pessoas que conhecem a verdade, que andaram na verdade e depois deixaram a verdade, que argumento eles vão ter para Cristo? Que argumento Acabe vai ter para Cristo? Jezabel vai ter para Cristo? Nós que temos a verdade, que argumento eu vou ter para Cristo? Que eu falei? Se Ele é o Todo-Poderoso? Se a essência dele é amor? Se o pensamento é que todos os filhos dele se arrependam e venham viver eternamente? Mas tem uma coisa que Jesus não pode fazer por nós, irmãos. Apesar de ele ser todo-poderoso, onipresente, onisciente, ele não pode decidir por cada um de nós, de forma nenhuma. Mas agora eu gostaria que vocês compreendessem uma coisa. Vocês já viram o fim de Elias e o fim de Jezabel? Elias sai dali e anda 40 dias. E depois é o quê? Trasladado para o céu. Elias teve o privilégio, irmãos, da transfiguração de Cristo, de falar ele e Moisés com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Um dia também vamos falar pessoalmente com Jesus. Um dia vamos viver eternamente com Jesus. Mas devemos ter cuidado e vamos lá em 2 Reis, vamos voltar em 2 Reis, capítulo 20, capítulo 9, 2 Reis, capítulo 9, verso 24, fala assim. 2 Reis, capítulo 9, verso 24, então fala assim: então Geu disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Geu disse a Bidcar, seu oficial: pega o cadáver e joga nessa propriedade que pertencia a Nabode. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele. Quando juntos acompanharam a sua comitiva, ele disse: ontem vi o sangue de Nabode, o sangue dos seus filhos, declarara o Senhor. Com certeza farei você pagar por isso nessa mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pega o cadáver, jogue nessa propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu da direção de Bet-Agã, mas Geu perseguiu, gritando: matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra, na subida de Gur, perto de Beblã, mas ele conseguiu refugiar em Megido, onde morreu. Agora vamos passar por 30. Em seguida, Geu encontrou em Israel, e ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Ela achava ainda que ela era uma rainha. Ela achava que através da sua fisionomia, da sua pintura, ela poderia resolver a situação. Olha o homem através das suas obras. Olha a pessoa que teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Aí fala no verso 31, quando Geu passou pelo portão, ela gritou: como vais, Henri, assassino do meu senhor, do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Geu ordenou: joga essa mulher para baixo. E eles jogaram, e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Geu atropelou. Olha que fim triste, irmãos. Como vai ser triste, irmãos, quando Jesus voltar e aqueles que tiveram oportunidade, aqueles que tiveram a mensagem, aqueles que estão nos assistindo hoje, que pode cavar fundo, aqueles que conhecem a Bíblia, que cavaram fundo um dia, mas começaram a ficar rasos. Começaram a ter um pé no mundo e um pé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não conseguiram a vitória, que tristeza eterna vai ser, irmão. Acabou, aniquilou. Mas aqueles que se arrependeram e se converteram, aqueles que todo dia cavavam fundo, aqueles que todo dia sentiam a presença do Senhor, aquele todo dia que Deus desembaraça o nosso caminho, esse vai ter a coroa eterna. Porque Elias é prova disso. Elias representa aqueles que não vão ver a morte. Moisés representa aqueles que morreram,
mas vão ressuscitar eternamente. Amém? Que Deus os abençoe. Amém. Que esses dois exemplos possam estar fixos na nossa mente, mas nós possamos seguir o caminho de Elias. Era um homem como nós, fraco muitas vezes como nós, mas sempre entregou sua vida a Deus. Amém. Agora, para terminar, vamos louvar com o hino 24, Rei dos Reis. Somente o Senhor é Rei dos Reis. Somente, Senhor, o Senhor tem um amor eterno com cada um de nós. E que assim seja, Pai. E que nós, como filhos, e que nós que aproveitamos essa mensagem, possamos ser um testemunho vivo nesse mundo que perece da Tua palavra. Que a igreja de Vila Real possa crescer cada vez mais no seu caminho, a verdade e a vida. Perdoe os nossos pecados, Pai, mas nos ensine cada vez mais a guardar essas horas sagradas e abençoadas do seu santo dia. Que a sua paz, seu amor esteja conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Em sua casa, em
Amém.